Vamos agora ao quadro Você Pergunta e nós respondemos. Pastor, imediatamente vamos para a pergunta do nosso ouvinte Pedro. Ele pede explicação sobre o texto que está em Mateus 24. Essa profecia, pastor, pode ser dividida em duas partes. Primeiro o arrebatamento e segundo o juízo final. Se for assim, Jesus estaria voltando 3 vezes à terra. Falar a respeito. Nós queremos dizer o seguinte, que há um equívoco aqui do nosso ouvinte chamado Pedro. Porque no capítulo 24 de Mateus, versículos 1 a 3, nós vemos os discípulos interrogando o Senhor Jesus sobre o futuro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Continua. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muito bem. Então, no versículo 3, repetindo... E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, primeira profecia de Jesus. Aliás, a primeira pergunta dos seus discípulos: quando serão estas coisas? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, e do fim do mundo. De modo que a primeira menção, quando serão estas coisas, veja que a pergunta dos discípulos, chamando a atenção de Jesus para olhar a estrutura do templo, foi respondida por Jesus de modo nada simpático. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos perguntam: quando serão estas coisas? Isso se deu na destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 da nossa era, mais ou menos 40 anos depois da profecia de Jesus. Correu um boato quando o general Tito, romano, cercou a cidade de Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía, havia fome. Correu o boato que nos alicerces, na fundação do templo, havia tesouros escondidos. E os soldados, então, procuraram derrubar todo o templo para chegar até os alicerces naquela tentativa de descobrir tesouros, segundo o boato que corria. Então teve esse cumprimento no ano 70 destas coisas. A segunda vinda de Cristo, que ele passa a enumerar os sinais, versículo 5 em diante, surgimento de falsos profetas, fome, terremotos, etc. Chegando ao versículo 29, quando se fala então da segunda vinda de Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. E logo em seguida nós temos as palavras de advertência do Senhor Jesus Cristo com respeito à sua segunda vinda, dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe, e que os dias que antecederiam a sua vinda seriam dias iguais aos dias de Noé. Versículos 37 a 39, quando veio o dilúvio.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, por fim, a consumação dos séculos, que nós chamamos o estado eterno. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a uma santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então haverá este estado eterno de felicidade, não haverá mais lágrimas, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. E também o estado eterno com relação às pessoas que não tiverem a felicidade de ter aceitado a Cristo como Salvador, irão para o outro lugar que fala o Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10, falando do estado final dos perdidos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está aí, irmão Pedro, a nossa resposta à sua pergunta.